Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância do inglês e como eu fiz para aprender ele em menos de um ano e entrar em uma faculdade de business aqui em Boston, do lado de Harvard. E no final do vídeo eu vou estar dando para vocês algumas dicas que eu usei para que eu ficasse fluente em inglês. E basicamente, pessoal, a gente vai estar jogando aqui COD e vai estar falando sobre esse assunto ao mesmo tempo. Eu quero começar dizendo o quão importante é o inglês. Assim como muitas pessoas que devem estar assistindo esse vídeo agora, eu também não levava em consideração a importância do inglês. Eu sabia que era importante, mas sabe, não vou precisar. Eu moro no Brasil, para que eu vou falar inglês? Não preciso disso pra nada, esse tipo de coisa, sabe? Mas, pessoal, depois que eu comecei a aprender inglês e depois que eu vi a importância que é você saber pelo menos mais de uma língua, isso serve, tudo que eu vou falar aqui serve tanto pro inglês quanto pro espanhol, qualquer outro tipo de língua. As dicas que eu vou passar também. Mas assim, o inglês, pessoal, abriu tantas oportunidades pra mim depois que eu aprendi a falar, que vocês não têm ideia. Eu sempre tive facilidade de fazer amigos e tudo mais, de me comunicar, mas com o inglês, isso expandiu a minha comunicação pro mundo inteiro. Atualmente, eu moro aqui nos Estados Unidos. Agora eu tô fazendo faculdade aqui de business. Hoje, mais do que nunca, eu sinto a importância do inglês na minha vida. E o inglês, pessoal, me proporcionou viver várias coisas extraordinárias. Quando você aprende inglês, você sente que você tá capaz de ir pra qualquer lugar do mundo e você realmente tá. Porque você pode viajar pra qualquer lugar, as pessoas vão saber falar inglês, assim, na grande maioria dos países. O tanto de pessoas que eu já conheci morando aqui em Boston, de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares do mundo, e tudo isso eu pude compartilhar minhas experiências com eles e eles puderam compartilhar as experiências deles comigo por causa do inglês. E além disso, obviamente, eu também entrei na minha faculdade aqui, graças a Deus, usando também o inglês. Diferente dos meus amigos eles aprenderam inglês desde que eles eram muito pequenos. Então assim, eles não sabem como é viver sem o inglês, porque eles já, assim, desde que eles se entendem por gente, eles já sabiam falar inglês, então, sabe? E no meu caso, eu aprendi a falar inglês tem um pouco mais de um ano. Tem menos de um ano, na verdade, que eu fiquei fluente, mas que eu comecei a estudar tem mais ou menos um ano e pouco. Então assim, meus amigos, eles já estão acostumados em ter o inglês na vida deles, entendeu? Mas no meu caso, eu aprendi, comecei a estudar na verdade tem um pouco mais de um ano e eu virei fluente, deve ter, sei lá, 6 meses. Eu sei a diferença como é viver sem o inglês e com o inglês. E em vários momentos é meio engraçado eu pensar isso, porque às vezes eu tô ouvindo algumas músicas que antigamente eu só ouvia porque achava a vibe da hora, achava a trilha sonora boa, mas eu não entendia nada. E hoje em dia eu consigo voltar nessas mesmas músicas e entender o que o pessoal está falando. E muitas vezes eu tô, tipo, no carro assim com meus amigos e tudo mais, escutando uma música, e do nada eu falo, caramba, essa música é, tipo, muito mais profunda do que eu achei que era. E agora, às vezes, eu me pego nessa situação muito engraçada e muito legal. Por exemplo, meu amigo, ele foi visitar os pais dele agora no Brasil, fui deixar ele no aeroporto e no caminho a gente colocou aquela música See You Again, que é aquela música dos Velozes e Furiosos, onde o Toretto meio que se despede do Brian no Velozes e Furiosos 7. E eu não sabia o que falava na música, né? E aí no caminho pro aeroporto que eu tava indo deixar meu amigo, a gente colocou essa música pra ficar zoando ele. E aí eu prestei atenção na letra, eu falei, caramba, velho, essa letra é muito profunda, é muito da hora. E isso é o maravilhoso do inglês, entendeu? E assim, pessoal, pra quem acha que é difícil, pra quem acha que é impossível, eu entendo vocês porque eu achava a mesma coisa. Eu me imaginava, tipo, nossa, é muito difícil falar inglês, mas e tudo mais, como que eu vou aprender? Nossa, uma nova língua e tal, nunca vou falar igual americano. Eu ficava nessa, entendeu? Só que, pessoal, aprender inglês é fácil. Porém, vocês têm que entender uma coisa. Você não vai aprender inglês em um mês ou em 3 meses. O mínimo de tempo que eu considero pra alguém ficar fluente é em 6 meses. Assim, uma fluência onde a pessoa consiga conversar numa boa, consiga se expressar de todas as coisas e tudo mais. Claro que antes disso você vai conseguir também ter algumas conversas e tudo mais com pessoas que falam inglês, mas eu quero dizer, a fluência é falar sobre tudo, todos os assuntos e conseguir se expressar, entendeu? E eu acho que o tempo mínimo pra isso são 6 meses. Se você realmente estudar ali, pelo menos umas 2 horas por dia, 1 hora por dia. Mas assim, que eu falo estudar realmente, não só ficar vendo série e largar pra lá, entendeu? Não é que o inglês é difícil, é porque a pessoa acha que o inglês vai ser aprendido do dia pra noite, mas não é, pessoal, para pra pensar. Vamos dizer que você tenha 25 anos. Você tá há 25 anos falando a mesma língua. E mesmo assim, você ainda não domina o português perfeitamente, eu tenho certeza disso. Então, como que você quer aprender uma língua completamente nova em um mês ou em uma semana? Não tem como, pessoal, não tem como, é impossível. Mesmo que você fosse o Albert Einstein do inglês, eu ainda acho que você não conseguiria, entendeu? Então assim, pessoal, as dicas que eu quero passar
vão ser basicamente o que eu fiz pra estar aqui onde eu tô e pra atingir a fluência em inglês. Lá no começo, quando eu não sabia de nada ainda, assim, 000 mesmo, nem lembrava das coisas que eu tinha estudado na escola, porque eu nunca fui muito bom em inglês, eu entrei no famoso Duolingo. E lá, pessoal, sei lá, eu fiquei acho que 1 ou 2 semanas fazendo pelo menos uns 30 minutos a 1 hora por dia de Duolingo, e eu fui sentindo que eu já tava aprendendo alguma coisa, entendeu? Mas assim, pessoal, o Duolingo nunca vai te deixar fluente, não caiam nesse sonho irreal, mas ele te ajuda a te dar uma boa base, entendeu? Pra começar a se aprofundar mais. Então, eu fiquei ali 1 ou 2 semanas no Duolingo, e depois eu descobri, pessoal, e eu achei até que era mentira na época, mas hoje em dia eu vejo que sim, é verdade, 50% do inglês são as 100 palavras mais faladas. Ou seja, se você aprender as 100 palavras mais usadas, você já consegue ter um bom entendimento do idioma e você consegue usar isso como uma base sólida para se aprofundar ainda mais e chegar ali no inglês intermediário, depois no avançado. Então assim, eu fui pro ChatGPT e pedi a ele, né? Ó, preciso das 100 palavras mais usadas no inglês. Ele me passou uma lista, eu perguntei à minha professora de inglês se essa lista, tipo assim, condizia. Ela falou que sim, realmente, era as 100 palavras mais usadas. E basicamente, eu coloquei uma meta de aprender pelo menos 5 palavras novas em inglês todos os dias. Mas assim, pessoal, quando eu falo aprender, é aprender mesmo. É aprender como escreve, aprender como lê, aprender aprender a pronúncia para saber falar e também saber entender quando alguém falar essa palavra com você. Depois que eu aprendi todas essas palavras, o que eu fiz foi o seguinte: eu criei uma nova conta no TikTok e tudo que eu pesquisava na barra de pesquisa, eu colocava em inglês. E quando eu não sabia pesquisar alguma coisa, eu colocava no tradutor e tudo mais e pesquisava. Por quê? Eu queria que essa conta tivesse apenas vídeos em inglês de criadores de conteúdo que falassem inglês. Eu comecei a assistir os vídeos deles e tudo mais, e eu comecei a ver como que eles falavam, como que eles colocavam a entonação na palavra, como que eles faziam pra pronunciar algumas palavras que eu não pronunciava tão bem. E aí com isso eu fui pegando assim algumas gírias, fui vendo como que eles falavam e tudo mais. E isso me ajudou bastante, pessoal, assim, realmente me ajudou, foi uma das coisas que mais me ajudaram. E depois de tudo isso, quando eu já tava me sentindo um pouco mais confiante, eu vim pra cá pros Estados Unidos, graças a Deus surgiu a oportunidade de eu poder vir pra cá fazer intercâmbio e estudar numa escola pra aprender inglês. E aí isso me ajudou bastante, e o que mais me ajudou foi no verão do ano passado, no verão americano do ano passado, que foi quando várias pessoas da Europa, da Ásia, vieram pra cá pra estudar nessa mesma escola que eu. E assim, eu fiz amizade com todos eles, assim, a maior parte, né? A gente tinha um grande grupo de tipo 20 pessoas. E nesse grupo de 20 pessoas, só tinha uma menina que era brasileira, mas a gente falava, tipo, a maior parte em inglês também, porque a gente sempre saía em grupos. E todo mundo lá era tipo, alguém era da França, outro da Itália, outro da Alemanha, outro de algum país árabe, outro do Japão. A única língua em comum que a gente tinha era o inglês, então isso forçou todo mundo a falar inglês e isso melhorou, consequentemente, o inglês de todos, entendeu? E o que eu quero chegar com isso é, pessoal, vocês têm que falar e vocês têm que escutar alguém falando inglês com vocês para vocês realmente aprenderem, entendeu? E você pode até aprender a escrever e a ler inglês sozinho, mas para falar e escutar, você precisa assim se comunicar com outras pessoas e de preferência mais de uma, entendeu? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de fazer intercâmbio e isso me ajudou bastante. Mas, por exemplo, eu vou deixar aí nos comentários um Discord que eu também já usei para poder praticar mais meu inglês. Que basicamente, pessoal, nesse Discord tem várias salas, várias calls onde você pode entrar. Tem call para iniciante, para quem já tá no intermediário e para quem já tá no avançado. E nessas calls, pessoal, geralmente tem gente que tá aprendendo inglês, tem gente que já sabe falar inglês e aí te ajuda. E a outra pessoa que tá aprendendo, vocês dois vão se falando ali. E aí, às vezes um sabe um pouquinho mais que o outro, aí um vai, tipo assim, o cara conhece essa palavra, mas você não, ou você conhece, o cara não, então, tipo, falar é a melhor coisa que tem. Então, assim, o que eu indicaria vocês a fazer é o quê? Vai nesse Discord que eu vou estar deixando aí nos comentários, entra lá no Discord e aí escolhe uma sala, dependendo do seu nível, iniciante, intermediário, avançado. Eu indico vocês fazerem isso de entrar no Discord, pelo menos depois que vocês já aprenderem as 100 palavras mais usadas. Você já vai ter pelo menos uma base boa pra falar com o pessoal, sabe? Enfim, e aí lá no Discord você vai falando com o pessoal, vai trocando ideia e assim, tenha paciência. Tudo é um processo. Vocês não vão começar a estudar hoje e amanhã vocês vão estar fluentes. Não, dê tempo ao tempo. E também eu quero dizer, pessoal, que não se sintam pressionados a, nossa, aprender inglês em 6 meses e 1 ano. Não, por exemplo, eu tô aqui há 1 ano, eu já sou fluente, mas eu aprendo coisas novas todos os dias também. Não acreditem nessas pessoas que falam que você vai aprender inglês em, tipo, do zero à fluência em 1 mês ou 3 meses, porque isso beira o impossível. Se você já tiver uma boa base no inglês, realmente você consegue, tipo, ficar fluente em 3 meses. Mas se você tá do zero, é impossível. Então, assim, com calma, vão estudando todos os dias, vão se dedicando, que eu tenho certeza que vocês vão chegar lá.
E tamo junto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis, pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo.